Esses brasileiros não têm vergonha na cara não de mentir e inventar delírios e devaneios. Essas pessoas não param para pensar e racionalizar e saber que a gente não sabe de certo o que acontece após a morte. A gente só tem assim vamos dizer assim, só tem assim uma ideia, uma mínima, minúscula ideia. E esses são os povos que não nem sequer fica em contato ou mantém contato com os mortos, os seus entes queridos. Eu duvido se dos entes queridos desses povos vem visitá-los. Eu já vi meus entes queridos como irmãs, irmão não muito, bem pouco, mas mais as irmãs, minha mãe e meu pai também não, e irmão também não, só o lado feminino. E só 2 que eu vi até agora foram os meus cunhados, dos machos, né? Que era mais ou menos, não é da minha família de sangue, mas um pouco assim ligado. Então, por exemplo, eu sempre tive as minhas irmãs, a minha mãe vindo a mim, mas era bem vago para poder decifrar o que essas entidades, ou seja lá o que for aquilo, quer nos transmitir ou passar para nós a mensagem, qualquer que seja, é muito difícil decifrar. Também porque eles vêm assim todo modificados, alterados, eles não são os mesmos, ok? Não é o mesmo, não vem assim como tua mãe, como tua irmã, é outra coisa totalmente diferente, a qual eu estou cansada de falar, e essa é uma pessoa que muitas vezes tem o dom de se ver e comunicar com os mortos. Não comunicar-se intensamente, senão eu estaria a mentir, mas eles passam uma mensagem assim, mentalmente, psiquicamente, que é assim bem, é muito assim, vamos dizer, muito complicada, e você vai ter que ser muito intuitivo mesmo para poder entender o que eles querem mostrar para você, ok? Então, principalmente uma irmã minha, eu só parei de ver essa criatura, foi quando que eu parei de vê-la, foi 2022, antes de eu ficar muito doente, né? Porque eu fiquei doente em 2023, mas antes disso eu estava doente, mas eu não ligava. Mas ficou pior em março de 2023. E antes disso eles vinham para mim, ok? Isso foi em 2022, quando todos vieram a mim, minhas mães. A minha mãe não muito assim, não era muito assim, vívida, mas era assim, bem distante e apagada. E a irmã do meu ex-marido, a minha ex-cunhada mais velha, que também faleceu em 2021, junto com uma irmã minha e o meu irmão, que ela também veio, essa criatura também não estava bem, estava muito revoltada do outro lado, e até agora não mais eu soube nada sobre essas criaturas, não sei o que aconteceu com eles, entendeu? Mas ao meu ver, eu acho que, eu não sei, eu tenho assim um sentimento, sentimento que essas pessoas, elas cessam de existir ao passar do tempo. E eu confirmei isso com o livro, uns trechos do livro do Enoch, né, o livro do Enki, que diz que antigamente eles passavam mais ou menos quase 3 anos, as pessoas os mortos, claro, as pessoas não, os mortos,
porque lidavam após a morte com maus espíritos, entre aspas, ok? Mas depois dessa fase, eles talvez partiam para outros, ok? Para outra fase, ou talvez eram destruídos. Eles não explicam, porque eles não querem explicar mensualmente. Em fato, esse tal de Enki sempre fala para eu não falar as coisas que eu sei, ok? Mas eu não posso ficar calada, porque nós estamos agora num ápice de entendimento nessa terra, já não tem mais tempo para ficar calada, no meu caso, ok? Mas ficam os idiotas aqui falando bosta, incriminando, julgando espiritualistas brazucas. Entendeu? Eu não aguento ele, até aquele velho lá. Como é o nome do velho? O velho parece um asiático, velho feio. Eu não vou com a cara dele. Como é o nome dele? Sei lá, aquela peste. Assim já sei, o tal de Divaldo Franco. Eu não tolero aquele homem. Eu não sei porque o meu sangue, a minha linhagem lá que for, não vai com a dele. Eu não tolero nenhum desses povos aqui. Eu não sei por quê, porque eu sinto mesmo que eles são hipócritas, mentirosos, falsos e o advogado do diabo. Entendeu? E eu sou contra estabelecimento e eu não vou com a cara de muita gente. Muitas paixões, gente mentirosa, gente falsa, eu não tolero, nem agora, nem depois da morte, após a morte. Então, vou continuar a falar sobre as minhas experiências. Eu vi um homem, foi em 2022, ele veio a mim e ele falava comigo, né, assim, ele estava bem distante, mas ele falava comigo, eu não sabia quem esse homem era. Foi em 2022, ele falou que até quando eu nasci, porque ele falou que ele estava lá. E eu, tipo, quem é esse homem? Entendeu? Quem é esse homem? Eu fiquei assim, mas eu não dei muito cabo. Deve ser é um sonho banal. Eu pensei assim, né? Até isso foi em 2022. Até 2024, eu entrei em contato com quem? Com a minha sobrinha, que por sinal é um pouco mais velha do que eu. É um pouco mais velha, alguns meses. E eu entrei em contato com ela para saber da minha irmã, que é a mais velha, tem 79 anos, que eu nem sabia a idade dela, já foi a minha sobrinha que me falou agora há pouco. E porque elas não sabiam, né? Eu falei para ela que a tia dela, que é a minha irmã, as tias dela e o tio faleceu agora há pouco. Aí ela ficou muito assim, triste, né? Ela mora na Inglaterra, trabalha lá como gerente no restaurante. E ela falou da irmã dela, ela falou, sabe, papai morreu, era o meu cunhado, que era um homem judeu, morreu aos 86 anos. Em 2021, depois que a filha dele mais velha morreu em 2020, ele morreu em 2021, durante a pandemia, ela falou que morreu do vírus, eu não sei. Ela falou que ele sucumbiu. Também ele já tinha uns 80 e poucos anos, já era muito velho. Então, quando ela me falou isso, eu não falei para ela, mas falei, não, então foi ele, aquele homem que veio a mim. E eu sem saber que ele havia morrido, ele morreu em 2021. E eu tive a visão em 2022 para 2021, foi isso assim. Eu tive a visão desse homem que eu não sabia quem ele era. Entendeu? Aí, hoje, né, eu novamente sonhei com ele. Sonhei que eu via como ele estava passando mal. E eu via ele caindo com um ataque cardíaco e um stroke. Ok? E perto dele estava minha irmã e eu vi tudo como ele faleceu. Ele estava lá estendido, só de cueca, todo pálido. Eu vi tudo no sonho. Então, você vê, né? E depois disso não mais eu soube dele. Eu acho que ele,
sei lá, aconteceu alguma coisa, partiu ou foi destruída, eu não sei, a alma dessa pessoa. Então, você vê que a gente não sabe, que a gente não tem, na verdade, o direito de saber realmente o que acontece após a nossa morte, certo? Não sabemos completamente, ainda é um mistério, e vem esses povos aqui, querem saber de tudo. Para mim, esses povos são charlatão, entendeu? Querendo julgar as pessoas, condenar as pessoas, falando que as pessoas vão para isto e aquilo, vão para lugares horríveis, né, após a morte, e eles não sabem, porque eles não são porcaria alguma nessa vida para saber melhor, entendeu? Eles realmente não sabem, tudo que eles sabem são julgar e delirar, porque isso é uma psicose, é uma neurose, é um tipo de psicose que ele tem com religiões, ao ponto de ficar assim, desnorteados, delirantes e com psicoses até, entendeu? De imaginar tudo isso sem saber de nada, do que realmente acontece após a morte. E aqui também eu não acho certo o que eles ensinam aqui. E por quê? Por causa do fato de que o psicopata, ao ver ensinos como esses aqui, irão ainda perpetuar e continuar a matar os animais. E por quê? Porque eles acham que os animais vão ser curados, vão ser ajudados, e isso não acontece. Os animais precisam de ajuda aqui e não lá. Novamente eu digo, os animais precisam de ajuda aqui e não lá, ok? Isso é uma doença mental horrível, de pensar que os animais precisam de ajuda de outro lado. As pessoas sabem que a gente precisa de ajuda agora e não quando estamos mortos, e isso inclui os animais, certo? Por isso que eu sou contra essas falsas doutrinas que ensinam os otários, as otárias, tudo isso, a pensar erroneamente. Não importa o quanto lindo eles projetam tudo isso, não importa quanto tanto tão assim convincente eles aparentam estar ao discutir sobre, argumentar sobre tudo isso e fazer suas palestras baseadas em fanatismo dentro das doutrinas desses povos. Para mim, isso são doença mental, ok? Essas doenças mental não ajudam ninguém, a evoluir, tanto porque quando a pessoa é boa, a gente não precisa vir aqui e projetar medo a elas e ensinar medo e ensiná-las a aprender através do medo. A gente não aprende através do medo, a gente regressa. A gente não evolve através do medo. A gente retrógrada-se ao tempo, ok? E todas essas doutrinas ensinam nada mais do que medo e esperanças perdidas, porque você não sabe o que realmente acontece do outro lado. Como, por exemplo, né? Eles falam tanto sobre suicida, que eles mesmos julgam e enforcam os suicidas. Eita coisa linda, eles julgam os suicidas, entendeu? Como se eles fossem os grandes deuses e estivessem dentro do direito de julgar as pessoas, quando eu mesma lembro-me de ter ido ao umbral e visitado
pessoas que havia se suicidado e eu mesma era uma delas. E esse rapaz veio a mim, como eu sempre falei, e ele falou que estava tudo bem, que não tinha nada para se preocupar, ok? Que eu tinha que me acalmar, estava tudo bem, e depois se adaptaria naquele ambiente, não importa o que. Mas essas pessoas, e isso é apenas um devaneio, isso foi apenas uma fase que a gente passa após a morte, mas depois vai tudo acabar, porque nós vamos ser destruídos, não importa o que você fala, certo? Eu não sigo nada, eu não sigo religiões, nem doutrinas, nem dogmas, e nem espiritualidade, nem sou espiritualista, nem espiritualidade, nada, eu sou totalmente detached, quer dizer, sou desprendida disso tudo. Já estou liberada disso tudo. E para mim isso é uma doença mental, ok? Se você me falar, existe o mundo astral? Existe. Eu mesma, eu saio às noites, eu sei que existe, entendeu? E eu vou mostrar aqui, né, recentemente. Eu provo, eu mato a cobra e mostro o pau. Eu não apenas venho aqui falar e fazer vídeo sobrenatural, vídeo sobre fantasma, caça-fantasma e não mostrar nada, mostrar aqueles thumbnails falsos por aí, sem mostrar nada, entendeu? Eu mostro que existe a vida, como se fala, paralela da quarta dimensão, existe mas não são humanos. Aqueles lá são outras coisas não humanas, porque existem os humanos e existem outros seres não humanos na quarta dimensão, a qual esses fisorados aqui, essas pessoas altamente fanáticas, falam que são humanos e não são. Porque isso já é uma agenda pré-fabricada para julgar as pessoas e impor o medo e controlar através do medo. E ninguém deve ser bom porque ele está sobre o sentimento de medo. Você tem que ser bom porque você sabe que é isso que você é, ok? Porque sente-se bem, porque não é ok fazer o mal, certo? E não porque alguém te instila o vírus do medo. E vamos lá, né? Porque existe o mundo astral. Então nós já sabemos que existe um mundo astral, que existe um mundo paralelo, que existe o mundo da quarta dimensão. Isso é sem sombras de dúvidas. Entretanto, o que a gente não pode é, como se fala, desentender tudo isso, criar equivocações, certo? É ensinar tudo errado e levar essas pessoas aí ao entendimento errado. Aqui, tá vendo aí? Isso aqui não são humanos, ok? Não são humanos. Existe um mundo astral, mas não, astral não, quarta dimensão. Olha aqui, outra aí, outra sombra, certo? Isso aqui eu mesmo faço. E a neta aí está cheia de coisas sobrenaturais. Sobrenaturais, todo mundo sabe. Aí, se mexendo. Tá vendo aí? Aí. Aqui, outros aqui, fingindo ser o que não são. Aqui, quando eu gravei aqui, não tinha nada aqui. Era tudo vazio, porque eu estava filmando o quintal desse lugar, que é um hostel para estudantes da faculdade. Eu estava a gravar, né, filmar os fundos dessa estrutura.
E aqui não tem nada, ok? E eu não sei porque eles vieram e tomaram o lugar aqui, ficaram na minha frente. Não, isso não é uma árvore, isso não é uma construção, não é uma estrutura, isso são seres. Seres humanos, não. Fantasmas, não. Eles são seres não humanos. Ok? São seres não humanos. Eles podem se transformar em qualquer tipo de coisa que eles quiserem. Eles podem se plasmar. Porque são humanos, porque humanos vão para o umbral e lá acontece com eles isso. É cada loucura, é cada fisoramento, é cada lacração que eu sei lá, viu? Isso é ridículo, chega a ser ridículo. Porque eu vi o fantasma desse fulano, né? Saiu do corpo. Sim, sai, eu não tô falando que não sai. Sai. O espírito sai. Você pode ver a alma de um ente querido, de uma pessoa que viveu numa casa, que faleceu lá por 2 anos, pelo menos. Mas você pode dizer que será elas que irão ficar lá o tempo todo? Não. Depois desse ano estipulado, se algo continuar lá, não é mais aquela pessoa que ascende. Isso que quer dizer ascensão. E muitos deles são destruídos, ok? Não existe negócio de vida interna do outro lado. Isso é tudo balelas, ilusões, delírios ou até mesmo mentiras pré-fabricadas para criar uma agenda, para melhor enganar as pessoas e manipulá-las pelo medo. Vocês não são diferentes dos religiosos, não. Pelo amor de inteligência, estamos em 2024. O mundo está sob transformação e as pessoas ainda agarradas em dogmas válidas, que não mais tem espaço para esse novo paradigma este que estamos a ponto de ter agora, nesse momento. Essa nova era de porcaria, que eu não gosto nada disso. Eu não gosto desse... Eu não sei, eu não gosto desse universo. Eu realmente não gosto desse universo. Para falar, essas pessoas estão com os dias contados. Estão morrendo e indo direto para Quiron. Ei, onde é que vocês têm a certeza? Vocês são Anunnakis, Elohims, os dominadores, os controladores daqui? Ou vocês são os lacaios e vários de vocês são enganados pelos mesmos? Quem coloca isso na cabeça de vocês, na cabeça de miolo de pote de vocês? Isso é ridículo, parem com isso, já tá feio. Como se não bastasse as religiões. Agora tem essas pessoas com essas porcaria aí de como se fala, de rumores falsos e o vírus, né, a pandemia de mentiras, de falsidade. Eu acho que algumas entidades colocam isso na cabeça de vocês, porque vocês são, de qualquer maneira, vocês são o lado luciferiano negativo, ok? Vocês são os lados luciferianos negativos e as vossas agendas é para realmente amedrontar as pessoas, induzi-las ao medo, tanto quanto as religiões, que também, por acaso, vocês também seguem.